Pais queridos, queiram estar assentados. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez para adorar ao Senhor e podermos também comungar uns com os outros e aprendermos um pouquinho mais da palavra de Jesus. Amém? Hoje nós estamos no passo de número 77 com Jesus, né? Este passo aí, ele trata da causa de divisão que é Cristo. Cristo é uma causa de divisões. Você não se assuste, foi ele mesmo que falou, né? Nem sempre, às vezes as pessoas aceitam Jesus, pensam que tudo vai ficar perfeito nos relacionamentos aqui, mas infelizmente não é o que acontece. Haverá várias contrariedades por causa de Cristo na nossa vida, né? E também nesse tema nós vamos tratar de repreensão, ou a repreensão de Jesus por causa da falha na interpretação de sinais. Algumas pessoas não sabem discernir o tempo das coisas, dos acontecimentos, da volta do Senhor, não sabem discernir o tempo de ficar calado, o tempo de vigiar, o tempo de falar, o tempo de buscar a Deus. Enfim, Jesus trata desse assunto também nesse passo, além de outros que teremos na continuação. Bom, nas minhas anotações referente, o texto está em Lucas 12, 49 a 59, e os versículos 49 e 50, eu fiz umas anotações para ir resumindo eles aqui, então. E eu coloquei, Jesus falou o seguinte: vim trazer fogo à terra. Parece que cada vez que nós falamos de Jesus, nós só pensamos em coisa boa, não é verdade? Só que quando Deus criou esse mundo, matéria, nós podemos usar assim, esse domo onde nós estamos aqui, né? Quando Deus criou esse planeta e colocou o ser humano aqui, ele cuidou para que tudo fosse dual. Ou seja, caminho estreito, caminho largo, luz, trevas, tristeza, alegria, e assim sucessivamente. Tudo na vida é dual, todas as coisas. Sempre você estará diante de uma bifurcação, e nesse processo nós teremos que fazer uma escolha, sempre, o tempo todo. Da hora que acordamos até a hora que mergulhamos em um sono profundo, nós sempre estaremos fazendo escolhas. E é claro que Deus tem um propósito em tudo isso, né? O Deus que nos criou, o Deus que nos fez livres, mas que fez a vida dual, ele tem um propósito com essa dualidade da vida. Ele nos treina, ele nos prepara e ele nos criva. Ele nos criva para uma vida perdurável. Os que passam nos testes, aqueles que usam da inteligência que Deus deu, que não põem a vida no piloto automático, que não se deixam levar pelo vento e pelas ondas, aqueles que se mantêm firmes, equilibrados, confiantes no seu Criador, eles recebem de Deus a promessa de uma vida perdurável. Eu estou anulando aqui a palavra eterno, porque já expliquei em outra reunião que a eternidade, ela tem espaços, né? Então temos eternidade passada, eternidade presente, temos eternidade futura. E nós precisamos definir isso bem definido. Eu, claro que poderia chegar aqui e falar, eterno, vocês vão entender a vida que não acaba mais, não é verdade? Só que as eternidades são cíclicas, elas têm espaços, né? E então, nós, quando falamos a palavra mais apropriada para a vida abundante, a vida que Jesus promete para nós, é a palavra perdurável. Uma vida que não acabará nunca mais.
vida perdurável. Essa é a proposta de Jesus para aqueles que passam no crivo da vida dual, ou aqueles que aqui usam dos propósitos que Deus tem para eles e exercitam a sabedoria, a ciência, a inteligência, né? Então Jesus disse, olha, eu vim trazer fogo à terra, e já está aceso. Eu cheguei aqui e o fogo já está aceso. Claro que o fogo aqui é simbólico, né? Ele é o crivo, são os testes, são as provas que temos ao receber Jesus e ao querermos andar com Ele. Essa é a grande realidade. Se eu quero Cristo, eu tenho que me preparar para o fogo. Eu tenho que me preparar para as provas, né? Para os testes que vão vir para mim. Isso aqui é inevitável. Jesus também diz assim, eu mesmo irei passar por um batismo, um mergulho, e estou angustiado até que isto aconteça. Ou seja, Jesus tinha pressa de que as provações que ele precisava passar viessem rápido. Nós normalmente corremos das provações, não é verdade? Nós queremos evitar as provações, nós queremos evitar os testes, os impactos da vida. Jesus se angustiava não pelo que iria passar, mas ele achava demorado o espaço, vamos dizer assim, do que ele teria que passar. O fato de que ter que esperar no tempo e no espaço os acontecimentos passo a passo. Vocês lembram que em vários episódios ele se ocultava e saía, e o evangelista coloca assim, porque não era chegada a sua hora. Então ele tinha que estar evitando certos confrontos, ele tinha que estar evitando certas coisas para não precipitar aqueles testes pelos quais ele teria que passar. Então, ele disse, eu estou angustiado até que isso aconteça. Jesus usa aqui o sentido real da palavra batismo. Batismo, no seu sentido real, é um significado, ou seja, é um ritual, melhor dizendo, que suscita um novo começo. Batismo é um ritual que suscita um novo começo. A morte fez começar uma nova lei. A morte de Cristo fez começar uma nova ordem, uma nova lei, certo? Um novo testamento, ou pode-se dizer também um novo pacto. Nós tínhamos um antigo, é conhecido assim, um antigo testamento. Tínhamos todo um ritual que envolvia certas leis, ou certa legalidade determinada por Deus a Moisés. Com o evento de Cristo, com a vinda de Cristo, ele se propõe a renovar todas as coisas, mas para isso, segundo ele precisava passar por um batismo de fogo. Então agora você vai entender o que ele chama de fogo. Porque o que nós falamos assim, foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então ele virou um sujeito do reteté. Mas o que Jesus está falando não é isso não. Batismo de fogo para Jesus é um mergulho nas provações, é um mergulho nas tentações, é um mergulho na ira do homem, na soberba do homem, é um mergulho na morte. Então Jesus disse que ele iria passar por um batismo de fogo, e o batismo de fogo que estava preparado para ele, que nos traria, então, uma nova lei, uma nova ordem. Nós está em voga muito a nova ordem mundial, né? Mas não é dessa nova ordem que eu estou falando, é a nova ordem na graça de Deus, na misericórdia de Deus, o novo pacto, o novo testamento a partir da obra de Jesus. Para que isso acontecesse, para ter esse recomeço, para ter essa nova oportunidade, onde todos os seres humanos podem ser incluídos no reino de Deus,
né? Está a porta aberta, então abriu-se uma porta, a porta da salvação, da libertação, da graça divina para todos os homens, através da morte do Cristo, que ele chama de batismo. Ele diz, olha, seu batismo, então, está na sua morte, e esse batismo faz surgir esse novo testamento, esse novo pacto. Sendo assim, nós não estamos mais debaixo da lei, aquela lei de Moisés, do legalismo religioso, das condições impostas pelo Antigo Testamento. Nós não estamos mais debaixo daquela lei. Nós estamos em uma nova lei, a lei do Novo Testamento, certo? Não é, esse Novo Testamento, ele não é escrito com papel e tinta, também não é escrito em tábuas de pedra, como ocorreu com Moisés, que recebeu os mandamentos da antiga lei, escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, que depois o Moisés, na sua fúria, acabou quebrando, e depois ele mesmo teve que escrever novamente os mandamentos em outras tábuas de pedra. É interessante porque essas tábuas de pedra aí, elas significam muita coisa. Primeiro, a dureza daquela lei, o rigor dela, certo? Mas também simboliza a possibilidade de ela ser quebrada, de ela ser anulada, dela não anulada, mas dela não ser cumprida, certo? Aquelas pedras falam muita coisa, mas não é o nosso detalhe aqui hoje, é só um lampejozinho assim do que se pode meditar a respeito, certo? Esse novo pacto é diferente, conforme 2 Coríntios capítulo 3, Paulo explica que esse novo pacto não é escrito com tinta e papel, matéria, mas é um pacto feito no Espírito. Olha só, e na expressão paulina, ele usa uma linguagem figurada para falar que o novo pacto é um pacto mais maleável, mais suportável, é um pacto de amor, é um pacto de misericórdia, de bondade. Ele usa, no lugar das pedras, a expressão, este não foi escrito nas tábuas de pedra, mas esse novo pacto foi escrito nas tábuas de carne do coração. Tábuas de carne do coração significa, é um pacto mais maleável, mais suportável, mais mole. Vamos dizer assim, tá? A pedra é duro, a carne é mole. Olha só que interessante. Então, o pacto que Jesus faz conosco é um pacto espiritual, que nos tira do ritualismo religioso e que nos chama para um desenvolvimento inteligente da nossa mente. Nós vamos ver já já como Jesus trata disso, certo? Vocês lembram que o texto está vindo de todo o capítulo 12, onde nós falamos, Jesus mostrou a vigilância sobre os pensamentos, nós mostramos como os pensamentos podem levar o nosso coração para diversos lugares, que as coisas que nós mais valorizamos, ali fica o nosso coração. Por quê? Porque o pensamento fica grudado lá, certo? Então, e aí instala-se o pensamento lá, o nosso coração fica com o pensamento. É dessas formas. E aqui nesse novo pacto, que é um pacto onde o pensamento é chamado por Deus para se fixar no próprio Deus, para que haja paz em nós, e ele manda que a gente então seja vigilante, isso tudo aprendemos no domingo à noite, nós precisamos ser vigilantes com os nossos pensamentos, para que ele se fixe em Deus e não fuja de Deus, né? Não seja enganado por coisas passageiras, não seja enganado pela beleza do mundo presente, mas que nós sejamos espiritualizados. Então, o novo pacto, segundo Paulo, em 2 Coríntios 3, todo o capítulo 3 vai tratar desse assunto, mas mais precisamente os versículos 2 a 6, nós temos aí a orientação de Paulo, dizendo, olha, esse novo pacto é feito no Espírito. Ele é feito do Espírito, pelo Espírito. Então, envolve o Espírito de Deus trabalhando com o nosso espírito e nos mergulhando em uma vida espiritual, certo?
Aqui está o estabelecimento do novo pacto, certo? Jesus diz, então, que não veio trazer paz à terra. Então, primeiro ele diz que ele veio acender um fogo na terra. Ele veio acender um novo tipo de provação, um novo tipo de guerra, um novo tipo de conflito vai existir na terra a partir do evento de Cristo. Entenderam isso? Por quê? Eu recebo a proposta de Cristo, eu fico diferente dos outros. Eu recebo a proposta de viver como Jesus quer que eu viva, e aí eu vou ser um problema para quem quer andar errado. Eu começo a andar direito, e os meus amigos dos erros, virou santo. Ei, agora é crente. Cristão, é? Já sei. Não se embriaga mais, não brinca mais, não se diverte mais, não é assim? Já começa um conflito. Esse é o fogo que Jesus diz que ele acendeu e que faz uma divisão e que nos leva a um batismo de fogo. Então, batismo de fogo não tem nada a ver com línguas estranhas. Batismo de fogo é um mergulho nas provações que eu vou passar do momento em que aceito Jesus até a minha morte. Você está entendendo? Ele foi batizado com o Espírito Santo com fogo, irmão, recebeu o dom de línguas e agora está batizado. Ele nem entrou na provação ainda. Ele ganhou o dom de língua. Batismo com fogo está para vir. Está para vir. Entendeu? Se é casado, chega em casa, a mulher olha para ele, já sei, virasse crente. Endoida tudo já. Né? Se é a esposa, o marido já diz, não, só o que me falta é tu te misturar com essa pastorzada sem vergonha que tem por aí afora. E olha que eles têm razão. Entendeu? Então, começa aí os conflitos, né? Então, por causa disto, Jesus diz, olha, eu não vim trazer paz à terra. Chamo a atenção de vocês, infelizmente, tem uns pastores que vão para a mídia e dizem assim, Itajaí é de Jesus Cristo. Irmão, vamos fazer um círculo de oração na rótula, só para atrapalhar os carros. Entendeu? Porque não vai mudar nada na cidade. Não, irmão, mas se a gente orar, a cidade toda se salva. A vida é dual. Uns vão aceitar e outros vão rejeitar. Paulo escreve aos Romanos, eles nem todos creram no Evangelho. O profeta Isaías profetizando do próprio Jesus, o grande pregador. O Isaías profetizou e disse assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem enxergou a ação divina? Quem entendeu o propósito de Deus? Quem que compreendeu a proposta que Cristo traz? Não são todos. E aí ele conclui, nem todos creem no Evangelho. Então tem essa balela que alguns pastores evangélicos criam chavões, né? Botam lá cartazes com chavões. Itajaí é de Jesus, Brasil é de Jesus. É nada. Tem coisa nenhuma. O Brasil vai ter sempre os de Jesus e os que não são de Jesus. Sempre, sempre. A vida será assim. Na expressão do Cristo ensinada em outro texto, pelos quais nós já passamos nos passos anteriores, ele diz, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois no campo, dois agricultores, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois numa cama, o casal lá na cama, um será tomado e outro será deixado. Do que ele está falando? Ele está falando desse conflito que começa no batismo com fogo e que se desenvolve no relacionamento diário da vida de um cristão. Porque não é sempre que o casal aceita Jesus. Um, às vezes, aceita e o outro não. Ou mesmo quando o casal aceita Jesus, às vezes os filhos não querem Jesus.
Entendeu? E entre a família, às vezes o filho aceita Jesus e os pais não querem. Eu conheço amigos, tive amigos, que os pais pediram para eles se retirar de casa, porque eles tinham aceitado Jesus. Conheci pessoas que não conseguem almoçar, jantar com o pai e com a mãe, porque a igreja que o pai e a mãe vai, daí já é uma questão religiosa e é um conflito, ele não pode se assentar com aquele que não vai na mesma igreja. Então, o próprio pai e mãe se separam de seus filhos em nome da religião. Claro que Jesus não trata as coisas assim. Mas Jesus diz que por falta de compreensão, por falta de inteligência, por falta de sabedoria, as casas da terra se enchem de conflitos. Então, nem sempre a presença de Jesus traz paz. Às vezes, o que traz mesmo é uma guerra. É isso que ele está colocando aí. Ele continua. Aí, claro, eu estou já tratando do versículo 51, 52, ele disse, esse conflito ocorre tanto no relacionamento, nos lares, quanto ocorre também em problemas internos do indivíduo que aceitou Jesus, mas ainda não tem habilidade para agir como uma nova criatura. É vamos dizer assim, ocorre uma divisão interna pela sua infantilidade espiritual. Porque, por um lado, nós temos os conflitos que surgem entre o que serve a Jesus e o que não serve, e, por outro lado, tem o conflito do próprio indivíduo que aceitou Jesus, mas que não sabe como agir, reagir, que atitude ter diante da vida. E ele carrega vários conflitos. Tem irmãos que têm guerras internas. Ele diz, meu Deus, eu oro, mas não sei como é que Deus vai falar comigo. O outro diz, mas irmão, como é que... Rapaz, eu estou numa luta, mas qual é a luta? Qual é o problema? Não, eu leio e não entendo. O outro diz, puxa, eu ouço muito falar de Deus, e aí ele pega a fé teórica. Ele não adquiriu ainda aquela fé que é gerada pela palavra de Deus. Ele adquiriu um conhecimento histórico do Cristo e pela teoria ele concorda que Cristo deve ser seguido, que Cristo deve ser amado, que Cristo... Então ele aceita teoricamente, né? No livro histórico de Jó, o personagem da história de Jó, ele tem esse mesmo problema. Ele termina o livro dentro da sua psique, dizendo o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar de ti. Olha só. Mas agora os meus olhos te veem. Não é esse olho, é esse aqui. Mas agora os meus olhos te percebem. Agora eles te veem, agora eles te contemplam. Certo? Por que eu digo que é esse olho e não esse aqui? Porque desse aqui está escrito que nenhum homem nunca viu a Deus. Olha só. Então, o que tem aqui é uma percepção espiritual. Nós estamos tratando de uma psique. Um homem, a história de Jó trata da psique humana e dos conflitos humanos, daquilo que envolve nosso pensamento, nossos medos, nossos conflitos internos. Está lá, o livro de Jó deve ser lido e entendido dessa maneira, certo? Porque se você for olhar como uma pessoa, um indivíduo, você vai esbarrar em diversas coisas ali que não fecha. Entendeu? Aquilo não tem como fechar no mundo matéria. Aquilo só é possível dentro do mundo psíquico, do mundo do espírito, dentro das dimensões do entendimento, né? Dos sentimentos, das vontades e de tudo aquilo que envolve a psique humana. Então lá nós temos uma demonstração numa linguagem poética, porque é considerado um livro poético, o livro de Jó, e dentro de uma linguagem
poética, nós temos as analogias, onde personagens que são, na verdade, veios psíquicos, são demonstrados como se fossem pessoas reais. Irmão, mas isso eu não concordo, isso aí não pode ser, tá errado. Então Jesus está errado quando chama nós de ovelha. Então Jesus está errado quando conta a história de várias histórias, parábolas, entende? Comparando a gente com grão de mostarda, ou com o joio, com trigo, e com tantas outras coisas. A Bíblia é cheia de desenhos poéticos e analogias. Eu já falei aqui que ela foi escrita para criancinha. A Bíblia foi escrita para criancinha, porque um homem maduro, a estatura do Cristo, não precisa de Bíblia. Jesus precisava de Bíblia? Ele carregou Bíblia para lá e para cá? Não, porque ele era maduro. Maduro espiritualmente. Mas a Bíblia foi escrita para quê? Para nos desenvolver da nossa infantilidade espiritual para a nossa maturidade espiritual. Então, nós, crianças espirituais, iniciados na vida espiritual, precisamos de histórias, de analogias, de exemplos, de linguagem infantil espiritual, para desenvolver nosso caráter espiritual, crescer espiritualmente e atingir aquilo que o Paulo apóstolo chama de estatura de varão perfeito, que na verdade a tradução é maduro. Qual é essa estatura de varão maduro? O varão que deixou, o ser humano que deixou de ser uma criança espiritual para se tornar alguém maduro na fé. Qual é a estatura? Qual a medida que Deus quer que todos chegamos? A estatura de Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Então, quando se chega lá, a gente olha para todo esse livro aqui e ele fica tão simples. Fala com Paulo, conversa, bate um papo com ele. Como que eu vou falar com ele, irmão Deus? Lendo as cartas dele. Dialoga com as cartas dele. E você vai ver um homem maduro, que vê a vida com o olhar do próprio Cristo. Olha aí, conversa com João. Vê a tranquilidade, vê a serenidade dele diante das situações da vida, diante das perseguições, diante dos sofrimentos, diante das tentações, diante das provações. Veja como é que é a reação deles. Foram homens que cresceram e estiveram na estatura do Cristo ainda aqui nessa terra. E graças a Deus pela história da vida deles, porque se nós só tivéssemos a história de Jesus e nós não tivéssemos a história dos apóstolos, talvez nós nos frustrássemos diante de tanta pequenez da nossa parte, de tanta infantilidade em nós. Nós discutimos que não compensa e nós tentamos fugir do batismo que é necessário, o batismo de fogo. A gente tenta fugir. Primeiro, antes de entender, a gente grita lá, né, Léo? O João disse, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente nem sabe do que está falando. E fica lá, Jesus me batiza com fogo. Não sabe, Jesus me prova, Jesus me testa. Jesus me põe de cara a cara com a morte. Jesus faz eu entrar no caldeirão aí. Vamos lá. Me batiza com fogo. A falta de entendimento leva nós a pedir coisa que nós... Aí quando vem a prova, porque quem que entende nós? Só o Senhor. Aí vem nem a gente não se suporta. Entende? Tem aquele dia que tu olha no espelho, não estou gostando de mim não. Mas Deus nos entende, Deus nos suporta, Ele compreende. Diante dele somos tudo criancinha. Tudo criancinha. Certo? Diante dele somos olhados diferente, de outra forma.
Porque a gente pede para ser batizado com o Espírito, com fogo, e quando a aprovação vem, a gente diz, ô Senhor, tu fecha essa porta aí, me livra da boca desse leão, me tira dessa fornalha, não deixa eu passar por isso, Senhor. A gente vai para a oração do Pai Nosso e não entende o que está pedindo lá. E a gente pensa que livra-nos do mal é livra-nos da provação. A provação não é má. A provação é a academia do Espírito, onde fortalece a musculatura espiritual de cada um de nós. Não tem um homem sequer que passa pela provação e não sai melhor do que quando entrou. Nenhumzinho. Você começa a entrar numa provação, é conduzido à provação. Jesus vai ao deserto, conduzido por quem? Ah, não é pelo chifrudo aquele? Não, pelo Espírito Santo. O Espírito guia ele até o deserto. E lá ele vai ser tentado pelo diabolos. Ele vai ser tentado em sua psique por toda a divisão entre a sua carne e o seu espírito. Ele é provado se ele é espiritual ou se há carnalidade nele. Felizmente ele chega lá, ele é totalmente espírito. Jesus não tinha fome da carne, ele tinha fome de Deus, ele tinha sede do Altíssimo, do Espírito, da vida espiritual. E o seu diabo lá é o seu ego, o seu ego. O ego que nós conhecemos muito bem, que dentro de nós quer tudo. Quer poder, quer ter, não é? O ego que dentro de nós faz nós desejar, entende? Ser melhor, mais alto, estar em posições altas. Esse ego que até dentro dos ambientes da igreja, dentro dos ambientes da santificação, dentro daquilo que os povos chamam de santo, o pináculo do templo. Dentro do templo, o sujeito quer ser maior do que os outros. Quer ser o pastor, quer ser o manda-chuva, o presidente. Jesus rejeitou tudo isso. Venceu seus diabolos. Venceu seu ego. Seja feita a tua vontade e não a minha. Olha, isso é vencer o ego. Eu me submeter à vontade de Deus. Quem assim o faz, vence o diabo, vence Satã e vence o mundo, porque os três são uma coisa só. Ah, irmão, isso não é não concordo. Prova que eu estou errado. Vê se os três não são vencidos pela mesma condição: fé, palavra, espírito. Mesma condição. São figuras diferentes para falar de uma só coisa: resistência a Deus. O que resiste a Deus? O diabo, Satã e o mundo. E onde é que eles atuam? No ego humano. Onde é que eles nascem? Onde é que eles surgem? Vem voando pelos ares. Ah, é a potestade dos ares, irmão. Dos ares da mente. Jesus diz: de onde nasce o mal? De onde surge o mal? Não vem do vosso coração. O que tem no vosso coração? Ego ou Cristo? Todas as vezes que no coração o ego toma o lugar de Cristo, ele é Satã. Ele é diabolos. Ele é um aliado mundano. Todas as vezes. Mas todas as vezes que o ego se submete a Cristo e Cristo reina aqui, acabou-se o diabolos, acabou-se Satã e o mundo já não nos interessa mais. Que coisa extraordinária, irmãos. Aleluia. Receba o que eu estou te entregando, porque é a vida espiritual plena. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, diz: tu prova que isso é assim? Provo com uma palavra de Jesus.
Claro que eu poderia usar o evangelho inteiro, mas não é o meu objetivo ficar aqui dando provas para você. Meu objetivo aqui é te informar da verdade. E a tua decisão é tua. Tu vais aceitar ou rejeitar a verdade que eu te passo. Mas tem uma prova assim. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É tirar o ego do trono. É dar a vaga para Jesus dentro do coração. Olha que coisa extraordinária. Querem mais? Aquele que perder a sua vida, ele estava mandando nós se suicidar? Não. E como é que eu perco a minha vida? Destronando o meu ego. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, o que acontece com a vida dele? Axalá, porque Jesus é a fonte da vida. Quem deixa Jesus governar, acha vida. Mas aquele que quiser salvar, preservar a sua vida, então coloca o seu ego no trono e sai por aí, seu soberbo. Sai por aí, seu orgulhoso. Sai por aí, seu cobiçoso de torpe ganância. Sai por aí querendo o mundo, querendo o poder, querendo as coisas. O teu ego governando a tua vida. E então Jesus disse, esse perdê-la. Quem não tem vida é o que se deixa dominar pelo seu egocentrismo. Olha que coisa interessante. Essa divisão vai estar sempre dentro de nós. A quem sirvo? A Deus? Ou a mim mesmo? Que vontade eu faço? A minha ou a de Deus? Então é nesse sentido que Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, mas conflito. A presença de Jesus nos leva a conflito. E os conflitos por causa da presença de Jesus é um mergulho no fogo, no ardor. É um mergulho, é um batismo de fogo. Versículos 54, 55, 56. Jesus diz assim, vocês sabem muito bem discernir, vocês entendem de discernir os sinais dos tempos. Vocês sabem quando vai chover, ou quando vai dar um dia ensolarado. Vocês sabem olhar no fim de tarde e dizer, amanhã vai ser um dia ensolarado. Né? Vocês sabem também as direções dos ventos. Vocês conseguem discernir as direções do vento. Sabe se o vento está vindo do norte, está vindo do sul, ou está fazendo a sua direção em nordeste, e assim sucessivamente. Jesus diz, vocês sabem analisar os tempos. Vocês têm esse discernimento. Em outras palavras, vocês são inteligentes o suficiente para discernir as coisas. E ele disse logo, deixem de ser fingidos. Ele chama de hipócritas. Vocês conseguem discernir o tempo presente. Vocês são inteligentes o suficiente para isso. E se vocês sabem discernir os tempos, então também vocês sabem discernir o que é certo e o que é errado. Então não vem com essa conversa da mística religiosa, dizendo, o diabo me enganou, irmão. Tu te enganaste. Irmão, o inimigo atrapalhou o meu caminho, eu perdi a paciência, avancei no cara. Não, é que tu não usou da tua inteligência para te manter em equilíbrio e avançasse no cara. Não tem nada aqui que te justifique o ato da injustiça. O ato da injustiça é o resultado da falta do uso da inteligência. É isso que Jesus quer dizer para nós. Olha como Jesus nos ensina. Você está percebendo como nós somos indesculpáveis, inexcusáveis diante de Deus? Tá, irmão. Então agora quer dizer que tudo que eu fiz de errado foi eu mesmo. É isso que eu estou dizendo. Ninguém mais é culpado. E por isso, ou nós nos consertamos, ou nós seremos levados a julgamento.
Então, há uma maneira de resolver isso. É a gente começar a se consertar, é a gente começar a fazer a vida melhor, é a gente começar a pensar antes de agir, antes de abrir a boca e falar as coisas que vêm, começa a pensar, porque tudo tem uma causa e um efeito, tem a lei de causa e efeito, e toda semeadura eu vou colher. Jesus está dizendo, ele está nos chamando para nós vivermos a vida dele. E a vida dele é a vida na justiça, é a vida equilibrada, é a vida inteligente. Porque, diferente do que as pessoas que não conhecem a Deus dizem, os crentes é tudo uma gentinha. Não, ser um crente é ser uma pessoa inteligente. Quem não consegue ser, quem não desenvolve a sua inteligência, seja ela intelectual ou emocional, a emocional muito mais deve ser desenvolvida, né? A inteligência racional, a inteligência em todas as suas áreas, porque a inteligência espiritual, entende? Quem não desenvolver inteligência vai ter dificuldade de servir a Deus, muita dificuldade. Mas Jesus está dizendo, não adianta fingir que não sabe, que não entende, e dizer que é muito complicado servir ao Senhor, porque isso tudo é balela. Ele disse, quem sabe discernir tempo, sabe também discernir entre o certo e o errado, sabe discernir entre a justiça e a injustiça. O fato é que, às vezes, por causa da mística que aprendemos e da sistematização que veio ao nosso entendimento e da religiosidade, nós ficamos confortável na situação de meninos mimados que o inimigo atrapalha o caminho. Entendeu? Tudo era o inimigo, nós temos um culpado. Tudo é o inimigo. Nós não. Nós somos os santinhos que o inimigo tenta destruir. Não é verdade. Não é verdade. A primeira coisa que tem que tirar daí, na vida de quem serve a Jesus, é qualquer tipo de inimigo. Primeiro que se tu tem Jesus, não tem inimigo. No aspecto dessa ideologia de ações, de seres caídos, extraterrestres que vieram aqui e que nos atormentam o tempo todo, que se de fato os indivíduozinhos existissem, eles deveriam chorar muito. Que a raça humana os culpa de tudo. Entendeu? Contou-se uma história de um dia alguém que de fato via o encardido da forma que nós aprendemos que ele era. E vinha de um culto, olhou o encardido numa moita chorando e chorando. E ele compadeceu-se, porque quando tem alguém chorando, sempre a gente se compadece, né? E aí aproximou-se e disse, o que houve? Ele disse, esses crentes, tudo é eu. Entendeu? Então não é. Cada um de nós deve assumir a sua responsabilidade em seu caminhar, em seu viver, em seu relacionamento com Deus. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante do Senhor. Entenderam? Vamos adiante. Então Jesus a partir desse momento que ele ensina essa responsabilidade e esse discernimento, nós chegamos ao versículo 58, 59, onde Jesus aconselha que todo problema entre nós deve ser consertado antes que a gente se ausente um do outro. Ele chama isso de reconciliação feita no caminho. Estamos discutindo algo, estamos tendo conflito entre nós, e ele diz, então te reconcilia com o teu adversário, com aquele que te resiste, ou aquele que tu resiste, reconcilia-te com ele enquanto tu estás no caminho, enquanto estás aqui nessa vida. Acerte as coisas com urgência, certo? Ele disse, por quê? Porque daqui a pouco você vai ser levado ao juiz. E nós sabemos que o juiz de toda a terra é Deus. Ele disse, então antes que esse, que é teu adversário, se apresente diante do juiz, e aí tu já não tem mais como
fazer uma conciliação. Tu já não tem mais como consertar as coisas com ele. E ele pode chegar diante do juiz com uma queixa muito justa e o juiz mandar prender você. Você ficar devendo a esse indivíduo. Jesus conta essa parábola. Ele diz, ó, acerte as coisas enquanto você está no caminho com o seu adversário. Faça a conciliação, faça o acerto. Por quê? Porque tu não sabe se vai estar aqui amanhã. E já pensou partir devendo? Já pensou essa vida com um monte de problemas, de rixas, de confusões, de ódio para com o outro? Como é que vou me apresentar diante de Deus? Como me aproximo do Senhor? Ó, Senhor, eu estou vindo aqui, quero um cantinho aí no céu, mas lá na terra eu fiz tudo o contrário do que tu ensina. Eu odeio fulano, eu fiquei devendo para o Beltrano, eu falava mal do ciclano, e assim por diante. Eu chego lá exatamente num formato que é o formato do adversário de Deus. O Senhor me aconselhou a fazer as coisas direito e eu fiz as coisas erradas. O Senhor disse, não faz, e eu fazia. O Senhor disse, ó, te concilia, te acerta, vive tu na tua paz, dá a tua paz para os outros. E você vive em guerra, em confusão. Jesus está dizendo aqui, enquanto estamos juntos aqui, enquanto a gente faz parte dessa vida embaixo do domo, nós temos a oportunidade de reconciliação, temos a oportunidade de acertar com antigos desafetos, de levar a vida para o equilíbrio da paz e do relacionamento perfeito em amor um para com o outro. Nós temos condição de viver uma vida correta enquanto estamos aqui. Ele disse, então aproveita essa condição para você viver essa vida. Não adie as coisas que você precisa consertar. Conserte elas. Está devendo, faz um acordo. Pague. Falou mal, peça perdão. Enquanto dá tempo. Jesus disse, porque se você não fizer assim, você será levado diante do juiz e ali vai ficar demonstrado que você é culpado. E então você vai para a prisão. Ele está contando uma história, e nessa prisão você não vai sair dali até pagar o último centavo. Você não vai sair daquela prisão até pagar o último centavo. É ilustrativo, é alegórico o que ele está falando. É interessante que também aqui ele demonstra e derruba, já que eu disse para vocês que em todos os ensinos que passaríamos aqui, nós vamos desteologizar. E nós vamos dessistematizar e desmistificar. Observe uma coisa, Jesus mostra aqui que a teologia que ensina um castigo eterno, que não termina nunca mais, a teologia não ensina isso, Jesus derruba esse ensino com esse texto. Preste bem atenção aí no texto. Aí, versículos 58 e 59. Ele diz, será levado para uma prisão e dali não sairá, parênteses, poderá sair. E quando vai sair? Quando pagar o último centavo. Nós temos duas maneiras para olhar isso que Jesus está falando aqui. Essa prisão pode ser tormentos e aflições que o indivíduo já passa aqui, por causa da lei de causa e efeito. Eu não obedeço a Deus e eu sofro. Paulo fala desse sofrimento em 2 Coríntios, na carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele trata da ceia. Ele diz, por causa de não haver discernimento, não haver um trato inteligente com o corpo de Cristo, a igreja, não é o pão, é a igreja. Por não haver um trato inteligente, por não discernirmos o corpo de Cristo, há entre vós muitos fracos e doentes. E alguns até que morreram antes do tempo. Ele usa a expressão, alguns que dormem. Olha só. Por quê? Porque não houve inteligência no trato com o corpo de Cristo. Não soube me comportar em relação aos irmãos.
não soube agir em amor, não soube me exercitar em piedade, em misericórdia. Eu não soube me relacionar com o corpo de Cristo e eu ofendi Deus. E por causa disso eu sou julgado pelo Senhor. É o que está escrito lá. Julgado pelo Senhor. Ora, quando eu entro em juízo, ou melhor, quando eu sou condenado no juízo de Deus, Ele, para eu não perecer com o mundo, dando a mim uma nova oportunidade, Ele me faz passar pelo batismo de fogo. E o batismo de fogo são provações que me purificam. Aí vem as dores, vem as tristezas, vem as dificuldades, chega a escassez, o empobrecimento. E o que acontece quando a gente passa por isso? A gente faz igual o Jonas. Faz tudo quanto é tipo de voto. Quem não orava passa a orar. Quem não jejuava passa a jejuar. Não é assim que acontece? Olha, não sairá dali sem pagar o último centavo. Olha que coisa interessante. Você planta males e o Senhor, para não deixar tu perecer, faz você. Ele te encaminha pelo fogo da provação. E no meio do fogo da provação, Ele te purifica. Ali você reconhece que você tem que ser mais humilde. Ali você reconhece que tem que melhorar. Ali você ora, diz, Senhor, se tu me livrar desse pepino, nunca mais eu pego outro. Né? Me tira desse abacaxi, Senhor, e eu não quero mais nem chegar perto de abacaxi. Entende? Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não é assim? Você está crescendo, está melhorando. Olha como o Pai do céu sabe lidar conosco para que saiamos da infantilidade para a maturidade. Não é extraordinário? Que coisa maravilhosa. Não chore mais no meio da provação. Não fique mais triste. Só se reflita. Reflita. Tem uma razão de eu estar passando pelo que eu estou passando. E a grande e maior razão é que Deus me ama. Se Deus é tão amor, diz o ateu, se Deus é amor como vocês falam, por que deixa o sujeito passar por isso? Por que permite passar por aquilo? Ô ateu, tu não sabe nada. Papai me surra, mas não me deixa faltar nada. Me açoita, mas nunca faltou meu amor. Ele só está vendo um futuro maravilhoso para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, fica demonstrado aqui que todo sofrimento tem um fim e que tudo passa. Até mesmo a provação. E a prisão não é eterna. Ela é temporal. O que tem de fato perdurável é a vida que Jesus promete para os que andam na sua presença e são maduros. Olha só que coisa interessante. Se aquele que não acerta com o seu adversário ficar preso até pagar o último centavo, então nós temos aqui que tem um limite. Tem um limite. Entendeu? O inferno eterno, onde o sujeito fica como um porco no rolete, é balela. É balela. Que Deus é esse que queria ver eu me queimando até não acabar mais? É o Deus dos teólogos, o Deus dos religiosos, dos malvados, dos imperadores da religião, o Deus dos homens sem Deus. O Deus do homem bomba, dos radicais,
das ideologias baratas de religião que não levam o homem a não ser a mediocridade. Mas o Deus eterno, todo-poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a fonte de toda a sabedoria, de toda a ciência, o Deus amor, que o Paulo ergue para ele a voz em um cântico maravilhoso e diz: "Oh, profundidade! Esse Deus sabe como faz as coisas. Ele aniquila os perversos, destrói, está escrito, os ímpios e espalha eles como a erva que murchou e queimada do sol o vento espalhou. São como a palha que na moinha o vento espalha e desaparece. Para que Deus vai guardar o ímpio para sempre? Ele desfaz o ímpio, faz desaparecer, diz a Bíblia, mas o justo ele preserva para a vida perdurável, para estar com ele, aleluia, e ele reserva lugar em suas moradas, aleluia. Jesus disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Se não tivesse, se não fosse assim, ele lá na expressão vou-lo teria dito, eu teria dito para vocês, mas eu vou subir ao Pai e vou preparar lugar, porque lá não era lugar para a gente não, nosso lugar era para ser na terra, mas só que como isso aqui ficou contaminado, ele está preparando um lugar nas moradas do Altíssimo, para nós. Aleluia! Ele prometeu e ele nunca falhou com a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós que cremos nele e nós que aguardamos a sua vinda, para nós haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olha que coisa extraordinária. Dá vontade de ficar aqui falando a noite toda. Mas eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar. A continuação disso aqui é maravilhoso. Capítulo 13. Eu tenho até um pedaço aqui que eu achei que ia dar tempo, mas as horas voaram. E então eu vou parar aqui. Obrigado, Beto. E nós continuamos no domingo à noite, se Deus quiser e nós vivermos. E se Ele não quiser e eu morrer, não chorem. Deem glória, diz, o Adilson subiu. O Adilson foi para lá junto do amigo que ele mais ama. Porque eu amo vocês, mas eu amo muito mais a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, meu Deus, mas Jesus não vai levar, não. Qualquer dia ele leva. E eu quero ir. Ai daquele que vendo que eu estou partindo, orar para eu ficar. É capaz de fazer eu me perder, porque eu vou fazer uma briga com ele. Se eu estiver em qualquer lugar, numa situação de dor, de provação, doentinho, internado, se chegar e for para CTI, UTI, vocês nunca orem assim: Jesus, deixa o irmão Adilson. Não leva o teu servo. Vocês orem diferente. Jesus, se é hora do irmão Adilson, se tu quer levar ele quer ir. Leva ele, Jesus. Leva ele. Aqui vai ser a primeira a orar. Acho que ela faz uma campanha de jejum. Ela já escolheu até o hino que vai cantar no dia que for a cerimônia fúnebre. Ela vai cantar aquele hino da harpa cristã. Livre estou, livre estou. Maravilha de Deus. Todo ser humano deve estar preparado para ir morar com o Senhor. Um espírito desenvolvido, um homem amadurecido, uma mulher madura no espírito, é alguém que olha para o céu e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
O espírito desenvolvido e maduro, ele não reclama dessa vida. Ele não reclama. Eu anotei no final da lição. Ao nos conscientizarmos das verdades espirituais, percebemos que a dor é inevitável. Se tem uma coisa que a maturidade espiritual me dá, é que a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Eu não posso evitar a dor, mas eu posso evitar todo sofrimento. É só eu me entregar ao Senhor. É só eu me deixar levar pela vontade do Todo-Poderoso. É só eu confiar e me deixar levar pelas correntezas do rio de Deus. Onde vai dar, irmão Adilson? Quer mesmo saber? Eu não sei. Mas eu sei que eu posso confiar no meu Deus. Vai ser sempre para melhor. Vai ser sempre mais glorioso. Amém, queridos? Então, nenhum de nós vai conseguir evitar a dor. Um dia, Jair vai dar com o martelo no dedo. A Jana tropeça ali na calçada. Cauãzinho, Sandra. Cadê a Sandra? Tá ali. Tá melhor? Que bênção. Cauãzinho desce de bicicleta e quebra nariz, arranha o rosto. A dor é inevitável. Mas a dor chegou. Como é que eu faço com questão ao sofrimento? Eu posso ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ou eu posso dizer, Deus, eis-me aqui. Eu aceito o batismo. Eu aceito, Senhor. Eu vou aprender. Eu estou aprendendo. Já contei para vocês como aprendi a maravilhosa função de fazer xixi. Coisa maravilhosa. Eu aprendi. Coisa gloriosa. Dá um passo. Outro dia eu estava vendo uma filmagem de alguém que ficou paraplégico e que numa condição científica, com um implante, conseguiu renovar a sua habilidade de andar. Mas eu assisti o primeiro passo. Maior sacrifício. Filmaram aquilo, fizeram festa. O sujeito ficou todo alegre, que conseguiu dar um passo. Olha nós andamos para tudo quanto é lado. Vi a alegria de um outro que andava de arrasto, fazia uma roça, se arrastando no chão, só as duas mãos puxando o corpo. Acho que tu conheceu também, Nivaldo, em Camboriú.